Louvado seja o nome de Jesus, paz do Senhor, gente, mais um dia. E como eu sempre falo, né? Mais uma tarde na presença do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. O texto para nossa meditação não tomar muito tempo, eu não vou ler. É em Êxodo 29, 45, né? E lá está falando sobre que Deus quer, que Jesus quer que a nossa casa seja um regozijo, né? Um pedacinho do céu, né? Ou igual, ou quase lá, mas que seja um pedacinho do céu. Você tem tido prazer em voltar para sua casa? Você tem sentido vontade em voltar para o seu lar? Ou a sua casa está uma desordem? Palavrões, brigas. Deus quer que a presença dele esteja em nossa casa. E para isso acontecer, nós devemos estar em oração e vigilância. Orar e vigiar não adianta. Vigiar e não orar também não adianta. Os dois têm que andar juntos, orar e vigiar. E quando isso acontece, a presença do Senhor, ela entra na nossa casa, né? E lá ele se faz morada. E uma vez que o Espírito Santo fazendo morada em nossa casa, as coisas fluem, as coisas andam. Há coisas em nossas vidas que devemos descartar. Há coisas em nossas vidas que devemos deixar na mão de Deus. Porque se você bater de frente, você vai estar errado. Tanto na sua vida espiritual, quanto na sua vida material, né? E que nessa tarde nós podemos descartar as coisas ruins e trazer as coisas boas para a nossa casa. Temos vários exemplos, né? Na Bíblia, nos livros que a gente lê, que Jesus fala sobre a presença dele, né? Davi, quando ele se viu que ele estava perdendo o Espírito Santo e a presença dele, ele se rasgou diante do Senhor. Porque ele percebeu que ele estava ali ficando sem o Espírito Santo e sem a presença dele. E ele se rasgou ao Senhor. E o Espírito Santo se fez presente na vida de Davi. Louvado seja o nome de Jesus. Tem algum exemplo aqui? Moisés não aceitava outro substituto para a presença de Deus, porque a presença de Deus é insubstituível. Não, a presença de Deus não tem como você falar, eu quero isso, e deixando as outras coisas de lado. Porque é insubstituível a presença de Deus. Ou você tem ou você não tem. Louvado seja o nome de Jesus. Na presença de Deus, há fartura de alegria, né? Lá a gente vê no Salmo 16, a presença de Deus nos enche de gozo, né? O maior medo de Davi, aquilo que eu falei agora há pouco, era perder a presença de Deus na sua vida, né? Devemos sempre buscar a presença de Deus para a nossa vida. Devemos buscar a presença de Deus constantemente, né? E vigiar sempre em oração, né? A nossa oração sobe como incenso até a presença do Senhor, né? Ao meu coração me ocorre buscar e a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. A própria voz do Senhor convoca o nosso coração para buscar a sua presença. E que nessa tarde nós devemos buscar a presença do Senhor para a nossa vida, para Ele se fazer presente em nosso coração, em nossa casa, em nosso coração. Quando fala em casa, casa é sua casa secular e casa é sua casa num coração. De madrugada às 3 horas da manhã eu estava orando e Deus falava assim no meu coração: filha minha, há muitas pessoas querendo a presença, mas não ora. Eu não vou me fazer presente sem oração. E Deus falava ao meu coração: o tempo da misericórdia está acabando. Aí você pode falar assim, como acabando? Porque as misericórdias de Deus, ela não dura para sempre. As misericórdias de Deus, ela vai até onde Deus quer.
Louvado seja o nome de Jesus, e que você busque a presença para a sua casa, e que você busque força para a sua vida, porque nós devemos ter força para enfrentar os obstáculos da vida. Nós devemos estar em pé para enfrentar as coisas que estão por vir. Sempre eu falo isso e continuo batendo na tecla. Não é fácil o que vamos enfrentar, não vai ser fácil o que vem sobre os cristãos, não. E todos saberão quem é e quem não é, porque as máscaras vão cair. Não tem essa de você falar, eu sou crente, eu vou na igreja. Você vai na igreja, mas você não sente a presença. Você entra e sai da mesma maneira. Você tem que entrar e sair transformado. Você tem que entrar na casa do Senhor e sair regozijado. Alguma coisa você vai levar consigo. Ou você aprendeu ou você não aprendeu. É como eu falei no início, orai e vigiai. Não existe só uma. Não existe só uma oração. A vigilância ela tem que estar presente. A presença de Deus tem que estar presente. Não existe sabedoria sem a presença de Deus. Também não existe a presença de Deus sem sabedoria. Se você está no Espírito, você tem que ter a sabedoria. Você tem que entender, você tem que saber quando é a presença e quando não é. Quando Deus está falando e quando Deus não está falando. Tem muita gente engolindo muita coisa achando que é Deus. Isso é fanático. Isso não pode acontecer. Você tem que entender quando é Deus e quando não é. Eu sempre falo, não aceite acusações e não aceite conversas de pessoas que não têm a presença de Deus. Porque você vai se perder. Em alguma hora da sua vida você vai se perder. E Deus não quer isso para nós. Deus quer que nós regozijamos na presença dele e que sentimos a presença do Senhor e que nos rasgamos e pedindo para Deus. Né? Tudo que pedirem com a Deus, com fé recebereis, mas com fé, porque tudo tem um tempo determinado, né? Mas também você vai entender o tempo determinado e o tempo que você pediu. Você pediu com fé para receber? Ou você está no tempo de Deus? Isso que eu falo, entender e saber e ter conhecimento da presença de Deus e a sabedoria, né, para estar em pé e regozijado na obra do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Essa é a palavra dessa tarde. Tome para si. Sinta a presença do Senhor. Traga para você a presença do Senhor. Chama Deus para dentro da tua casa. Chama Deus para o teu coração. E serve a Ele com alegria, né? E com sabedoria. Fica com essa palavra. Amém? Deus abençoe.